Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Vedanta Brasil, aqui apresentando o livro Experiência e Conhecimento de James Schwartz, uma coletânea de conversas por e-mail que foram editadas como um livro versando sobre os tópicos, as dúvidas mais importantes das pessoas. Bom, cada vez que a pessoa começa uma escritura do Vedanta, mais cedo ou mais tarde, em geral bem cedo, a escritura se autodefine. Ela se autodefine como? Depois das reverências, que é praxe nessas escrituras, para honrar essa linhagem e honrar esse conhecimento, de modo que fique claro que trata-se de um conhecimento impessoal, a escritura se autodefine. Ou seja, o que é Vedanta? Eu já vi essa definição no Panchadasi, Tattvaboda e por aí afora. E no Vedantasara tem a mesma coisa. O Vedantasara, no seu verso 3, ele é bem explícito. Ele diz assim: Vedanta é um meio de conhecimento exposto nas Upanishads, textos auxiliares dos Upanishads e os Sarirashika Sutras, também chamados de Brahma Sutras. Então, ela se baseou aqui numa versão em sânscrito, com tradução para o inglês, de um monge de 1930 e poucos, eu acho. Isso mesmo. Foi de Sadananda Yogindra. Toda a escritura do Vedanta, quando ela fala de meio de conhecimento, o leitor, via de regra, ele passa, como se diz aqui no Rio de Janeiro, varado por isso. E isso realmente é a coisa mais importante que o indivíduo tem que reparar. O que é um meio de conhecimento? Ele é um meio, ele não é um fim. E o que é o conhecimento? É o que a gente está vendo aqui. A gente está aprendendo a separar conhecimento de experiência. Então, só isso toma, como vocês estão vendo, praticamente um livro todo. Primeiro, você tem que definir o que é conhecimento. Conhecimento da sua real natureza. Conhecimento daquilo que não perece. É um meio para o conhecimento. Isso quer dizer que a escritura não é o conhecimento em si. Ela não tem como ser o conhecimento em si. E como é que eu vejo isso? Veja isso na sua prática. Você dá uma olhada, vê tudo à sua volta e você vê que tudo isso, em última análise, é indescritível e, em última instância, incompreensível. Assim somos nós, incompreensíveis. Nós somos esse mistério também. Só que quando você nota, quando fica claro para você que você é esse mistério, todo esse mistério ele fica tremendamente íntimo. Cada experiência fica íntima, ou pelo menos com a possibilidade de se tornar bastante íntima. Ele continua, ele fala que é um meio de conhecimento exposto nas Upanishads, ou seja, as Upanishads também são meios de conhecimento. Então, vamos dizer assim, quem está lendo um pouco de Upanishad vê que essas escrituras vão catando trechos aqui e ali de vários Upanishads, são sistematizações dos Upanishads. Os Upanishads, isso está tudo espalhado, está tudo esparso ao longo desses livros imemoriais. Então, o Vedanta, como a Adi Shankaracharya foi estabelecendo no século VIII, ele era exatamente isso, ele se propôs a ser e continua sendo uma sistematização. E ele fala também que vai usar os textos auxiliares dos Upanishads, por exemplo, o próprio Vedantasara, tudo que é baseado nos Upanishads,
são textos auxiliares, né? O Panchadasi, todos eles, todos os livros de Shankara, e inclusive os Brahma Sutras, que são textos mais complexos, provando logicamente para as escolas filosóficas da Índia daquele momento, né, a irrefutabilidade da existência de Brahman. Então, dito isso, a gente vai entender por que experiência e conhecimento. Porque, como nós estamos habituados à experiência, ou seja, ao nosso input sensorial e as consequências disso para a construção de identidade que a gente tem, leia-se aí a leitura do que é o mundo, a leitura do que somos nós, para aqueles que têm religião, a leitura do que é Deus. Como isso é o fundamental, é a entrada do input sensorial, então, todo Vedanta ele se destina a mostrar para você que você, em essência, está fora do aparato sensorial e, portanto, das conclusões mentais. Já repararam como é difícil, tendo você estado sem base nenhuma sensorial em relação ao assunto, você já viu como é difícil você imaginar alguma coisa? É muito difícil, muito complicado. O indivíduo te descreve uma paisagem natural. Se você não viu nada similar, você não vai compreender nada. Então, todo o nosso input é sensorial. E o que o Vedanta faz? Ele diz assim, sim, a sensorialidade muda, mas o conhecimento dela não. E esse conhecer é você, consciência. Então, o Vedanta ele tem que começar mostrando a você a não sensorialidade, dizer, não, não é isso, não é isso, não é isso, para que você possa ir liberando a carga da sua mente, de modo que ela comece a ficar desinteressada de se engajar no resultado das suas peregrinações experienciais, que é o que a gente faz nesse planeta. É um monte de peregrinos experienciais, literalmente adictos de experiência. Tá? Essa é a base do Sansara. Então, dito isso, o James ele vai, ao longo desse livro, desfazendo várias concepções baseadas em sensorialidades e interpretações mentais, ou seja, na vida mundana, do que é X ou Y. Por exemplo, o mito da liberdade, que é o que está aqui, onde a gente tinha parado. Como ele começa? Ele provavelmente ele vai contrapor isso, né? Esse mito da liberdade, ele vai tratar esse mito da liberdade primeiro sob o enfoque mais comum, para você ver que é um mito. É isso que ele está fazendo o tempo todo. O mito da liberdade, como é que ele começa? A mente-ego, devido à falta de conhecimento do ser, quer uma solução experiencial para um problema não experiencial. Uma solução experiencial para um problema não experiencial, ou seja, um problema que não dependeria da experiência e, por conseguinte, não é um problema. Ela quer se livrar do sofrimento físico, por exemplo, mas não pode se livrar do corpo, porque ela já é livre do corpo. Isso precisa ser compreendido. É muito difícil abandonar o desejo de ser livre, porque aquilo do qual estamos tentando nos libertar parece real, mas não é. Portanto, a necessidade de libertação experiencial não é legítima. O que é se libertar de algo experiencial? É você não ter mais aquilo na sua experiência. É ou não é? Não é isso que é se libertar de algo experiencial? Eu estou no trabalho que eu odeio. Como é que eu alcanço minha liberdade daquele trabalho? Saindo dali, né? Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Tem vários argumentos para apoiar isso, né? A experiência ela ocorre em Nitya e nós estamos centrados em Satya. Então, o que acontece? São ordens de realidade que não interferem. É por isso que eu não consigo me livrar, né, experiencialmente para a minha liberdade, ou seja, para a minha independência geral da liberdade através de experiências. Na verdade, o que o Vedanta diz é que você tem que se livrar da experiência
como algo que te identifique. Mas a nossa visão de liberdade é outra coisa. A gente quer se livrar de uma experiência em particular. Nós ainda, muitas vezes, a gente acha engraçado isso, se livrar do jugo da experiência. Um outro modo de falar isso, de um modo mais vedântico, vamos nos livrar da identificação com os gunas. Isso é um outro modo de falar a mesma coisa. Tá? Então, ele está querendo dizer o seguinte, que para o nosso enfoque, que é estar livre das flutuações, né, é ver que nós não somos essas flutuações mentais, para nós, a necessidade de uma liberação experiencial não faz sentido. O nosso foco não pode ser a experiência. O nosso foco pode ser apenas a experiência, no sentido de nós não nos identificarmos com os objetos que aparecem nela. Aí ele continua, ele vai dando só vários sinais. Quando você dorme à noite, você experiencia a não limitação corporal, é uma experiência. Ao acordar de manhã, você se sente limitado. Como essa sensação é conhecida? Não é o corpo quem vai lhe dizer, porque ele é só carne. Você, a consciência, conhece ambas, a não limitação e a limitação. Além disso, não é também a mente que vai lhe dizer, né, que ela estava lá presente. Algo passa da consciência em termos de entendimento para a mente. A mente do estado de vigília, né, ela sabe que ela dormiu profundamente, mas ela não estava presente naquele sono profundo. Aí o indivíduo vê assim, ora bolas, se não é a mente com a qual eu estou acostumado a avaliar minhas experiências, como é que eu sei que eu dormi profundamente? Como é que eu sei que não havia nada? Veja bem, esse tipo de experiência, se a gente olhar muito, de modo muito rasante, a gente vai dizer que a consciência conseguiu passar algo para a mente ordinária sem um meio. Mas o Vedanta diz que tem o Prajnajiva, que é a entidade de experiência no sono profundo. O pouquíssimo sistema refletor da consciência, em termos de conhecimento que tem no Prajnajiva, é suficiente para que a sua mente de vigília detecte isso e diga, sim, eu dormi profundamente, não havia nada. Eu sei que não havia nada. Você se lembra que havia nada? Não, eu só sei agora que não havia nada. Uma experiência muito similar é o Nirvikalpa Samadhi. O indivíduo ele entra naquele Samadhi e ele só sabe que ele estava lá quando ele sai. Embora, ao contrário do sono profundo, ele permanece o tempo todo consciente e ele sabe de si. Mas ele perde a noção de tempo, ele perde a noção dele mesmo, ele só sabe que ele está lá o tempo todo. Você fala para uma pessoa que ela teve o Nirvikalpa Samadhi e ela diz, que engraçado, agora eu sei que sumiu tudo, mas eu estava lá o tempo todo. O que aconteceu? Ora, a sua mente desligou. Né? O modo como a sua mente trabalha foi colocado em off. Mas o que você é, continua aí registrando a sua permanência. Se essas experiências forem olhadas desse modo, elas começam a levantar uma questão. O que é liberdade? O que é ilimitação? Aqui o James ele deu uma arrematada muito rápida. Ele diz como essa sensação ela é conhecida. Ele disse, é você a consciência, conhece ambas, a não limitação e a ilimitação. Por quê? Porque você pode compará-las. Né? Você precisa de uma base comum para saber uma coisa através de outra. A experiência humana é sempre assim. Você sabe uma coisa e ela é o reflexo oposto de outra. É sempre assim. Esse tal desse reflexo oposto aqui, que seria a limitação, ele é experiencial. E a não limitação, se o indivíduo não olhar muito bem, ele vai dizer que não é nenhuma experiência, mas é uma experiência. Mas isso lhe levanta, né, questões. Ele diz assim, puxa, naquela experiência eu estava ilimitado e eu sabia disso, tanto que eu acordei e estou ciente agora.
e agora eu estou vendo que eu me sinto limitado. Então, ele puxou direto para o final. Ele não fez esse miolo que eu estou fazendo aqui. Ele disse, como é que você sabe, né, que você estava ilimitado? Aí ele diz assim, é por causa de você, consciência. Você conhece ambas, a limitação e a ilimitação. Você checa uma em função da outra. Aí ele vai continuar aqui. Ele está respondendo ao indivíduo que ele escreveu para o James e não se conformava em se sentir assim tão aprisionado depois de se sentir tão ilimitado no sono profundo. Aí ele diz aqui, nenhuma experiência particular de bem-aventurança ou felicidade vem com a iluminação. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que nenhuma experiência em particular de bem-aventurança ou felicidade vem com a iluminação, embora pessoas iluminadas tendam à bem-aventurança. Elas têm essa tendência, conforme a configuração do corpo sutil delas. Iluminação significa saber que você é o conhecedor de toda a experiência concebível, mesmo que você não consiga compreender uma determinada experiência. Você a concebe por negação. Você diz assim, será que tem experiências que eu não conheço? Claro. Então, há experiências que eu conheço e as que eu não conheço. Quem é que sabe disso? Quem é que sabe disso é a consciência. Aí ela está usando a função de discernimento ao seu máximo. Né? O intelecto está conjeturando a existência de algo inconcebível. E a consciência está sabendo disso, do concebível e do inconcebível, o tempo todo. Isso significa que você nunca se confunde com o que está experienciando. Não quer dizer que você não experiencia as coisas, você não vai se confundir com elas. Você não vai ter identidade nisso. Na verdade, você vê que a experiência é você, né? Mas você não se limita à experiência. Então, você não está identificado com a experiência, seja ela qual for, mas você a vê como você mesmo. Ou seja, toda experiência passa a ser íntima, por mais desagradável que seja. Né? Ela é tomada como algo extremamente íntimo. Não é tomado como você mesmo. Você chega a achar graça. Olha eu aparecendo dessa forma, que azar. Pois é, azar o seu. Tem horas que a entidade vigia vai pagar o pato. Todo dia alguém paga um pato. Milhões pagam um pato. Às vezes é você, em algum momento. Eu não fui chutar uma ponta de um bueiro, uma ponta de concreto, e acabei não quebrando o meu pé? Então, Ramana Maharishi, por exemplo, compreendeu que era o ser, a pura consciência. Ele experienciou uma experiência de quase morte e ele se compreendeu como a essência que testemunhava aquela experiência. Há uma crença, e é uma crença com um pequenino fundo de verdade somente, de que se você é o ser, você vai se sentir, repara as aspas aqui, de uma determinada maneira. E, inversamente, se você não se sentir assim, você não é o ser. Mas Ramana sofreu terrivelmente de câncer. Nisargadatta também. Dayananda teve problemas também, teve um falecimento muito complicado, muito doloroso. Como isso pode acontecer com alguém iluminado? É porque não acontece com o ser. O ser, ele está ciente daquele sofrimento. E ele está ciente também de como é que aquele sofrimento é não desejável. Mas não é o ser que é atingido por aquilo. É o meio de experiência. É o corpo, é a mente. Acontece com o corpo, que é o agregado, né? Esse amontoado de matéria. O agregado está sujeito a ações passadas e ele pertence ao campo da existência, não ao ser. Ou seja, o agregado é Mitya, não é o que somos, Satya. Qual a relação de Satya com Mitya? Mitya se resolve em Satya, mas Satya independe de Mitya. Então, tudo isso se resolve em você, mas nada disso é você, nada disso te limita. Pode ser que a gente passe por experiências muito ruins, eu pensei muito nisso. Esse tempo aqui que eu estou tentando ficar parado em casa, lidando com distensão na perna, dedo quebrado. Esse sistema ele é muito frágil, muito delicado.
Mas o conhecimento, ele coloca tudo nos eixos. Você entende que é o percurso que esses meios de experimentação vão tendo na vida, né? E não fica aquele arrependimento, né? Puxa, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido isso. Não, as coisas seguiram como foram. Pode ser que consiga tirar algum aprimoramento experiencial a partir disso, mas aquelas questões de identificação, elas não permanecem. Repara que, se eu agarro um pensamento e eu fico dizendo assim, se eu tivesse me comportado de uma determinada forma, a coisa não teria ocorrido desse jeito. Se isso fica muito forte, vocês reparam que isso é uma identificação? É uma identificação com uma camada de projeção mental? Se eu não tivesse feito isso, como é que você sabe que é uma identificação? É quando começa a vir camada sobre camada. Isso não ocorre mais. Você vê que simplesmente ocorreu. E agora vai lidar com a coisa do jeito que é possível, do jeito que a experiência se apresente. Resumindo, a causa dessa confusão é exatamente o que a gente estava falando. Ó. É a identificação com a experiência. Né? Eu estou identificado com a experiência. Pô, que chato. Olha que vacilo eu dei. Eu podia ter não quebrado o meu pé. Não, isso vai ocorrendo. É a identificação com o experienciador, né? Que é quando a gente se identifica com o ego, que é a entidade experienciadora por excelência, ou com os instrumentos de experiência. Por exemplo, o corpo. Uma pessoa está identificada com o corpo, que é um instrumento de experiência, e ela começa a correr atrás de manter aquele corpo de uma forma exageradamente perfeita. O que ela está? Ela está identificada com um meio de experiência. Por causa de quê? Por causa da falta de conhecimento do ser. Se ela soubesse que ela é o ser, ela ia compreender que essas coisas têm seu próprio curso. Quando fica claro que você é aquele que conhece o experienciador, o anseio por experiências agradáveis acaba, bem como acaba a aversão às experiências desagradáveis. Então, o que acaba é isso, o anseio e a aversão, o anseio e a aversão. Sempre assim, inevitavelmente. Por que acaba com o anseio e a aversão? Porque o anseio e a aversão são o quê? São os frutos, né, das expectativas do fazedor. Ele está lá esperando um resultado, o resultado lhe agrada, aí ele tem anseio de novo por aquele resultado. Ele está lá aguardando o resultado é desagradável. O que ele tem? Ele tem aversão. Então, a aversão e o anseio são o néctar desse tráfego do jiva no mundo experiencial, em Nietzsche. O que acontece com o indivíduo? Como ele não está mais vinculado às aversões e os anseios dele, ele fica independente agora. Ele percebe que essa ordem manifesta tem o seu sistema de acontecimento de coisas, etc. Ele não dá para prever ele de todo, muitas vezes é imprevisível. Mesmo assim, ele não perde o centro. Por quê? Por uma questão de identificação correta. Esse que é sempre o problema. É isso que Buda queria dizer, quando o problema é a ignorância. Ignorância o quê? A ignorância de si mesmo. Todos falam isso. O problema é sempre ignorância. Porque se o problema for experiencial, quer dizer que a pessoa está esperando algo estável de algo que não tem como ser estável. Como dizia o Buda, esse mundo se caracteriza pela impermanência. É o mesmo que dizer que a única coisa permanente na impermanência é a mudança. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Nesse mito da liberdade? É o mito da liberdade experiencial. Eu vou para o local melhor onde me sentirei mais feliz. Se eu conseguir fazer tudo o que eu quero, eu serei feliz. Se a minha mente entender aquela outra pessoa, eu vou ficar feliz. Se eu arrumar uma determinada companhia, eu serei sempre feliz. E daí por diante, tudo isso é experiencial. Tudo isso é experiencial. O Vedanta não trata disso, ele não foca nisso. Embora é válido a pessoa aperfeiçoar o experienciar dela. E o Vedanta acaba indiretamente aperfeiçoando o experienciar da pessoa. Mas o objetivo não é aperfeiçoar o experienciar. Não é esse. A única coisa experiencial que o Nirvana, que o Vedanta insiste
é numa calibragem mental, né? Tudo aquilo que servir para estabilizar o foco e focar é válido. Meditações, japas, trabalhos onde você tem que prestar muita atenção em movimentos repetitivos, tudo isso ajuda a focar a mente e ajuda a manter a mente focada. Então, o Vedanta tem várias práticas disso, onde ele acaba chamando, em termos gerais, de Upasana Yoga. O Upasana Yoga, no fundo, é aquele capítulozinho do Vedanta assim, olha, se o seu sistema aí de foco não está funcionando muito bem, nós temos esse monte de ferramentas para você. A gente vai mostrar para você como é que usa essas ferramentas. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu? Isso está claro. E a gente pode ir vivendo a vida como ela é, mas a gente tem que saber que a liberdade que somos, ela não está restrita às experiências. E, naturalmente, só vai ser induzida ou inferida nas experiências se isso for adequadamente contextualizado, conforme o que preconizam os sistemas das escrituras. Eu vou continuar, tá? Não quer dizer que a pessoa não possa viver a vida dela, é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Não tem nada a ver com necessariamente tem que virar um sannyasi, abrir mão das experiências, inclusive de ter expectativa quanto à experiência, não. É só para o indivíduo saber o que ele está fazendo. Se ele tem expectativa numa experiência, ele coloca aquilo no local adequado. Qual é o lugar adequado no escaninho de um ego organizado para a expectativa de experiência? É exatamente esse nome, é só uma expectativa com relação à experiência. Você vai arrumando isso tudo. Outro dia eu estava conversando com o Henrique. O resultado do Vedanta não é tirar nem botar nada, é arrumar. Ele dá uma tremenda de uma arrumação. Ele reorganiza a mente do indivíduo. Aí ele continua aqui, aquela velha questão da gente, né, o valor dos valores. Bom, nenhuma experiência é necessária para a iluminação. Iluminação é uma sacação, iluminação é uma compreensão. A iluminação é como o Swami Sarvapriyananda definiu, eu vendo ele agora recentemente. Né? Iluminação é uma revelação, e a gente já viu em outros estudos que a revelação é mais comum na vida da gente do que a gente pensa. Basta estudar com muito cuidado a experiência ordinária que você vai ver várias revelaçõezinhas ao longo da sua vida e da sua vida ordinária. Nenhuma experiência é necessária para a iluminação, mas a experiência é necessária para criar o tipo de mente que pode apreciar a liberdade inata de uma pessoa. É um começo delicado. Para a realização de que a pessoa é completa e plena, a pura e perfeita consciência, as experiências positivas ajudam. Por isso, os valores são tão importantes para quem busca ser livre. Valores corretos produzem o tipo de experiência positiva que promove uma mente tranquila, pessoas confiantes e bem ajustadas. Somente pessoas maduras e bem ajustadas estão qualificadas para a iluminação. Por quê? Por causa da ausência de conflito. Né? Uma pessoa madura e bem ajustada, ela produz pouco conflito na trajetória dela. E isso o que acarreta? Acarreta um corpo sutil menos tumultuado. Então, é um corpo mais fácil de receber os ajustes que ainda são necessários. Por isso que ele insiste aqui nos valores, a gente insiste tanto, né? Valores corretos produzem o tipo de experiência positiva, que promove uma mente tranquila. Então, o nosso sistema aqui de aferição, né, de comprovação de conhecimento é a mente. Quanto mais estável ela tiver, mais tranquila, melhor. Quanto mais perturbada, mais ela tem que ser tratada, de modo que ela não continue se perturbando como antes. Quando a mente está agitada ou embotada, ou seja, falando em termos de gunas, é legal a pessoa ir lendo isso e ela ir olhando isso de vários ângulos. O que é vários ângulos? A partir de várias ferramentas que o Vedanta te dá. Para que eu aprendo as gunas? Para isso aqui, ó. Quando a mente está agitada ou embotada, ou seja,
Quando ela está rajásica e ou tamásica, e aí a gente já sabe os recursos que a gente tem para lidar com a parte rajásica e as manifestações tamásicas da mente. A gente já viu isso em outros encontros também. O que acontece quando ela está assim? Ela produz experiências negativas, frustração, raiva, ambição, preguiça. E quando a experiência é desagradável, você pode facilmente concluir que há algo de errado com você. Pois é, na verdade, não há nada de errado com você. Há algo de errado com seus valores que estão te levando para um sistema experiencial excessivamente rajásico ou tamásico. É isso que os valores inadequados para o Vedanta fazem. Tá? Tudo que a gente está falando aqui em mita é relativo. Né? Um piloto de caça precisa de valores rajásicos, senão ele não vai conseguir pilotar aquele bicho. Tá? Um jogador de futebol, um criminoso precisa de uma mente tamásica, tudo tem seu lugar no mundo. Mas, para o Vedanta, a gente precisa realmente de uma mente satívica, então tem que saber lidar com essas configurações rajásicas e tamásicas. Um modo interessante de lidar com isso, a gente já viu, é dar uma olhada nos valores da pessoa. Né? O problema de concluir que tem algo de errado com você, qual é? Se eu concluo que tem algo de errado comigo, eu vou colocar a minha atenção na minha entidade experienciadora. Ou seja, eu já estou perdendo foco de cara. Eu vou e boto foco na entidade experienciadora. Tem algo de errado comigo. Aí ele diz assim, o que está acontecendo aqui? Como é que eu vou corrigir isso? Quando, na verdade, ele deve olhar alguma necessidade de correção da entidade experienciadora à luz do que estamos querendo no Vedanta. Ou seja, é o que falo aqui às vezes, você tem que contextualizar a coisa. Tá? A sua entidade experienciadora, você acha que ela precisa de um ajuste? Para os propósitos, né, vamos chamar assim, vedantinos, propósito de libertação, precisa mesmo, nesses casos específicos? Em alguns casos, sim, em outros, não necessariamente. A pessoa tem que avaliar isso com cuidado, porque, na verdade, em última instância, só ela consegue avaliar isso mesmo, de modo válido. Né? Então, a priori, não há nada de errado com você, porque você é a consciência. Agora, essa entidade experienciadora aí, ela está ajustada com o que você está querendo? Aí a gente entra naquela conversa das qualificações. Por que as qualificações são necessárias? Tá bom, vamos tirar esse nome, qualificação. O ocidental não gosta disso, parece que está indo se qualificar para um doutorado. Não, não é isso. Né? O assunto não é esse. Vamos trocar qualificações por modificações necessárias, né? Por algo que você tem que expor sua mente para que ela se torne cada vez mais reflexiva, cada vez ela reflita mais o que você é. Bom, não apenas é difícil aceitar que há algo de errado com você, aí ele vai tocar no que a gente comentou, é também muito trabalhoso modificar o seu ser aparente. Assim, a maioria dos buscadores procura uma experiência de iluminação que acreditam poder levá-los a um estado além do ser aparente, ou que irá dissolver o você que não aprecia a vida como ela é. Isso é um erro, pois não há nada de errado com você. Tá? Isso é para o indivíduo não ficar se perdendo nesses ajustes. Um local que ficou assim foi o ashram do Osho, em Pune. Ele virou basicamente um centro de terapias e meditações, ele virou um centro basicamente focado no aprimoramento da entidade experienciadora. Se tiver adequadamente contextualizado, tudo bem. Se não tiver, a pessoa vai se perder ali, vai se perder naquela composição muito sutil de Mitya, que é você cada vez ir melhorando a sua entidade experienciadora. E é um trabalho que não tem fim, porque a sua entidade experienciadora, na sua limitação, ela é ilimitada em possibilidade de identificação. Tem que ter cuidado com isso. A entidade experienciadora, na sua limitação, ela é ilimitada em suas possibilidades de identificação. Tem que ter muito cuidado com isso. E o sistema ele te puxa para a identificação.
Não porque ele é bom ou porque ele é ruim, é porque o papel de Maia é esse. Maia é conservadora. Assim como as gramas são tratadas de modo conservador, os vermes e as estrelas por Maia, o ser humano também. Há uma inércia, de modo que o indivíduo continue se identificando. Essa é a base da prisão humana. Está sempre se identificando, sempre se identificando. Um ser humano ele tem uma experiência de não dualidade, ele tem uma epifania extraordinária, que dura meses para ele, dura 3 meses. Tá? Essa experiência passa. E ele diz que ele quer a libertação. Se ele achar que a libertação vai ser aquela experiência, ele está sobrepondo o quê? Niti Sati. Ele está achando que um estado contínuo, né, que não é um estado, uma liberação, ela equivale a uma experiência, equivale a uma epifania. Isso é a leitura errada da epifania. Agora, se a epifania ela te aponta que há algo além, inclusive da própria epifania, então a compreensão dessa epifania está ótima. Esse assunto tem que ficar muito claro. Muitas pessoas têm epifanias, eu já vi várias pessoas assim. Muitas pessoas têm epifanias, eu mesmo, e achavam que libertação é um estado de epifania contínuo. Não é. Tá? A epifania, bem apreendida, para quem ainda não se compreendeu como ser, ela é um ótimo indicador de que há algo além, inclusive daquela epifania. Essa é a interpretação adequada. Se eu quiser ficar repetindo a experiência da epifania, eu vou cair nos agarramentos inerentes à mítia. A epifania ocorre em mítia. Tá? Epifania não é sátia, ela ocorre em mítia. Em sátia não há experiência, não há experienciador em si. Ou, dá no mesmo falar, né? Só há o experienciador em si. Aí depende do enfoque da pessoa. O que é melhor para você, né? Depende aí com o que você está identificado. Mas o que é importante é isso. Né? Tudo isso pode ser olhado de modo adequado. Depende muito da pessoa. Né? Você vai ter que ajustar você, tudo bem. Então, contextualiza. Sempre assim, contextualiza toda a parte experiencial naquilo que você está querendo em termos de libertação. Tudo tem que ser contextualizado nisso. É o que a Ramana fez. Ramana teve uma experiência de quase morte. Como é que ele saiu dessa experiência? Com a completa compreensão de que ele era aquilo que sabia daquela experiência de quase morte. Isso nunca mais foi embora dele, nunca mais. Ele conseguiu transformar uma experiência, é um gênio, né? Conseguiu, sem esclarecimento nenhum, transformar uma experiência em conhecimento do ser. É raríssimo, mas pode ocorrer. Alguém quer comentar algo sobre isso aqui, o valor dos valores? Por que o valor dos valores é fundamental? Os bons valores são a base de uma mente satívica. E o fundamento último do que estamos querendo no Vedanta exige um corpo sutil bastante satívico, né? Onde essa função do intelecto Budi ela tem que estar bem aprimorada, ela tem que estar como um espelhinho reluzente. A função de discriminação tem que estar como um espelhinho reluzente. Na compreensão final, é no intelecto que fica claro que aquela luz que está iluminando o intelecto não é dele, não é do intelecto. Isso fica claro para a discriminação. Isso que está iluminando a minha compreensão não é a entidade experienciadora. Isso fica claríssimo. Fica muito, muito claro. Tá? Então, é um discernimento final. Então, Alex, a todo instante é um presente que nos é dado para a gente investigar. Está sempre disponível, sempre, absolutamente sempre disponível. E só realmente através do intelecto, né, da discriminação, que a gente vai poder examinar e fazer essa separação do que é da real natureza do aparentemente real. Então, a qualquer instante, qualquer experiência, ela é um presente para você investigar. Agora, você tem que estar
disponível, né? Tem que querer, tem que... lembrei-me daquela meditação ao amanhecer do Swami Dayananda, que ele fala que o silêncio, né, que eu sou, inclui o mundo, e que você querer um silêncio com a exclusão do mundo, ele significa uma incapacidade de investigar a minha real natureza. É muito bom aquilo lá. E aí você vê realmente a todo instante, é uma praçada, que é dado, seja numa aula de Vedanta, seja almoçando, seja trabalhando, seja fazendo nada, você está sempre disponível. Então, tem que ilustrar o espelho, né? Para refletir bem. É, é o que você falou, essa palavra aí, né, Marcelo? Disponibilidade. Qual é a disponibilidade? A disponibilidade é só 100%, é como o Marcelo falou. Você está 100% disponível para investigar o quê? O tempo todo. E o que eu vou investigar? O que você é diante daquilo que não é. Isso que é investigação, como ele bem colocou, o tempo todo. Né? É um abrir mão, né? Do mundano, né? Abrir mão do mundano. Então, é o que eu acho que nisso daí muitas pessoas, assim, eu inclusive, eu estou procurando me qualificar. É, até que ponto você está disposto a abrir mão, né? Isso. Porque Isso em cheio. enquanto que você ficar querendo ficar com o pé em cada canoa, não vai rolar. Você vai cair no meio É, do rio. não tem como, né? A própria pessoa, se ela não tomar cuidado, ela submerge de novo, né? No campo experiencial de novo, se identificando, identificando. E aí, com detalhe e paciência, ela começa, né, a desenvolver o intelecto a tal ponto que ela começa a detectar identificações que não existiam. Não é assim, Marcelo? Você vai detectando. Quem pode fazer isso por você? Puxa, só você. Deus poderia, mas Deus não é um trapaceiro. Né? Deus não é trambiqueiro. Ele não vai trambicar as leis que ele coloca. Esse tipo de atuação cabe a você. Eu vou pegar o curso Milagres da outra vez. Eu ia pegar até agora, mas eu vou demorar uma eternidade para chegar no meu quarto de muleta e voltar de muleta. Então, eu vou ficar devendo isso para o encontro seguinte. O curso Milagres, ele, na primeira colocação dele, ele deixa isso claro, que cabe ao indivíduo evidenciar isso. Isso nele mesmo, os obstáculos que ele tem ao reconhecimento da realidade dele como puro amor. Né? Esse livro não está aqui para explicar o que é o puro amor, porque isso não tem como ser explicado. O livro começa muito bem. Todo bom meio de conhecimento, ele começa muito bem. Começa 1000%. Se o cara pegar, beleza. Se não pegar, tem aquilo ali tudo, para ir levando o indivíduo através das próprias confusões com as quais ele andou se atrapalhando, né? Ele andou se identificando. Uma outra coisa que o Marcelo falou legal aí, é aquela coisa de tentar se abstrair do mundo relativo, né? Ora, se eu me abstraio do mundo relativo, como é que eu vou investigar? Né? Tudo que eu tenho é um aparato sensorial. Se eu me livro do mundo, como é que eu vou conseguir me livrar desse vício sensorial, né, nos prazeres do mundo? Então, eu preciso do mundo. Esse mundo, Jagat, né, essa densificação que a gente vê aqui, é como o Marcelo falou, isso é um presente. Se você olha essa vida material assim, ela passa a ser um extraordinário golpe de sorte na sua trajetória. Um extraordinário golpe de sorte. É o melhor uso que um investigador pode dar para Jagat, é investigar o tempo todo, sem parar. E como? Estando disponível. Como? Com valores que não conflituam. Por quê? Porque sativiza a mente. Então, na verdade, quando você está investigando, você está, na verdade, em geral, muito pacificado. Então, a mente não está numa atividade muito forte quando você está investigando. Não é uma atividade tensa, é uma atividade discriminadora. Né? Ela pode usar a cognição para quê? Para que você
rompa com as suas cognições inadequadas a esse tipo de conhecimento. Aí você usa o quê? As cognições que o Vedanta te dá. O Vedanta te dá um mapa. Aí você usa aquilo ali. Não, não é isso. Né? Eu já disse que não é isso aqui. Então, eu estou usando essa ferramenta aqui. Estou o tempo todo tamásico, estou com hábitos tamásicos. Aí você vai ver, como é que eu me livro de hábito tamásico? Eu tenho que pular para rajas primeiro. Olha como é que tem ferramenta. Como é que eu vou fazer isso? Acorda de manhã e dê uma caminhada, vá varrer a casa. É simplesmente entrar numa modulação ativa. Né? Então, você vai usando essas ferramentas. A cognição no Vedanta funciona para derrubar os erros de cognição que temos. É assim que ela funciona. Uma vez que isso tenha sido compreendido, você faz o Nididhyasana, que é sobre isso que foi comentado aqui agora, que o Marcelo comentou. Na sua experiência diária, você vai separando ser de não ser. Ou seja, você vai se desidentificando com o transitório, que aparece na forma de objetos, de experiência. Se você quiser ver a experiência como objeto, também é válido, não tem problema. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente detalhou muito isso aqui. Eu gostaria de tentar elaborar aqui uma Dica. reflexão que eu fiz essa semana. Eu estou lendo O Valor dos Valores, né? Eu já tinha lido ele rápido e estou lendo de novo. E aí, enfim, me chamou bastante atenção lá, né? Lá no comecinho ainda do livro, quando o Swami separa os valores, entre os valores, primeiro, né? Coloca uma base ética, depois separa valores tradicionais, valores pessoais, e quando você estava falando, eu fiquei pensando, esses valores pessoais, geralmente são valores que a gente agrega a partir da experiência, né? Essa base. E eu já tenho bem claro para mim que esses valores são necessários para que a mente se permaneça sativa, para a investigação. Eu estou acompanhando tudo que você está falando. Mas, assim, eu fiquei pensando, quando eu estava lendo o livro essa semana, que, na verdade, esse aprofundamento até nos valores, eles são necessários para que depois a gente se desapegue dos valores também, né? Porque não dá para eu ficar apegada também nos valores. Se eu estou apegada nos valores, eu crio conflito com outras pessoas, ou vejo conflito nas relações, onde eu deveria valorizando aquilo, né? Não olhar para isso como um problema, mas tudo bem, é assim, né? Aqueles valores são daquele indivíduo por conta das experiências desse indivíduo e os meus por conta de outras, e isso tudo está perfeito. Está tudo perfeito como está. Enfim, eu fiquei pensando um pouco nisso, eu não sei se estou indo no caminho certo. Você puder me ajudar a comentar um pouco sobre isso? No caminho certo, sim. Sabe por quê? Porque você é aquele que conhece a virtude dos bons valores, né? Mas, vamos ser sinceros, aqui no Vedanta a gente não está interessado em ser virtuoso. A gente está interessado em conhecer a nós mesmos, né? Agora, os bons valores ajudam a estabilizar a mente? Sim. E porque eu tenho bons valores que me estabilizam a mente e que servem ao meu objetivo de autoconhecimento, não quer dizer que as pessoas com quem eu esteja lidando tenham que ser assim também. Né? Você compreende que isso é uma coisa, é algo que a sua entidade experienciadora agregou, né? Ou porque você tem vasanas, né, que já veio desse jeito, ou porque assimilou na experiência diária, como você disse, ou porque compreendeu a importância de lapidar esses valores diante da vontade do autoconhecimento. Mas é aquela coisa, né? Não é a meta, né? Não pode ser a meta, é um auxílio. E mesmo se não fosse esse o caso, você trafegando em mídia, você vai encontrar pessoas com sistemas de valores muito diferentes. Em geral, aí é uma opinião muito pessoal. Eu acho que o que dá menos problema é você sair relevando tudo, sabe? Tem que ser uma pessoa muito prática. Algumas pessoas funcionam bem para fazer X, outras Y, né?
Não adianta pegar uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com leitura e dizer para escrever para você um relatório. Não vai funcionar, né? É melhor ela ter um aspecto mais operacional. E quanto aos valores dela, que se não interferirem naquela experiência conjunta que vocês têm, os valores dela são pertinentes a ela, né? Ela é que está experimentando o efeito desses valores na vida, né? Mas com relação ao autoconhecimento, a gente não pode virar um caçador da virtude por si, né? Senão a gente vai se perder num outro emaranhado. Quem é o caçador da virtude por si? É uma figura arquetípica que tem em qualquer cultura, é o herói. O que é o herói? Né? O herói é um caçador de virtudes. Ele é o espelho no qual todos os virtuosos né, se enxergam. Mas não é esse o objetivo de quem está querendo a liberdade, né? Aquele que está entregue ao cultivo da virtude o tempo todo, ele está preso numa gaiola de ouro. É bonito, é um belo espelho, né? Mas é um espelho engaiolado, né? Eu não sei qual a diferença de uma grade de ouro maciço para uma de ferro, já que você está preso dentro delas, né? Eu não vou poder sair dali para vender aquele ouro, e no engradado de ferro não vou conseguir sair também. Então, para mim, a liberdade, assim, ficar preso nessas gaiolas, realmente é bem inútil, né? E muitas pessoas que querem a liberdade, elas confundem liberdade com o cultivo de virtudes e não conseguem entender o papel da virtude num determinado formato de mente dentro do contexto que ela está querendo. Compreendeu? Bate mais ou menos com o que você falou, né? Você gere pessoas, né? Uhum. Eu tenho a sorte de apenas atender pessoas. Eu não tenho que gerir pessoas, porque é uma coisa bem mais complicada. Uma armadilha para o dia para mim, nesse ponto. Então, eu tenho investigado bastante. Tem sido muito importante. É importante. Como o Marcelo falou, né? Todas as experiências são uma oportunidade de investigação. Porque essa de lidar com umas pessoas assim o tempo todo e você ainda mais gerindo, ou seja, tem aí um cenário hierárquico, né? Não tem como negar. É interessante porque você pode estudar muito as projeções que a sua mente cria. Você falou para mim de uma projeção que você estava, mas você, de algum modo, resolveu ela ali na hora, né? Você viu, poxa, mas é assim, às vezes alguns valores são incompatíveis, mas a coisa funciona, então a gente deixa como está? Sim, né? Já que está funcionando. Enquanto está funcionando, está bom, né? Esses ajustes são delicados por causa disso, né? A gente vê que eles começam a funcionar e é muito delicado o equilíbrio. Eu trabalho num ambiente que é um ambiente de um profissionalismo extraordinário, né? E eu tive muita sorte de parar lá. E mesmo nesse ambiente, a gente nota que a chefe ela tem muito jeito para lidar com isso, porque ela tem que lidar com muitas nuances. E o que eu noto é que, às vezes, mesmo que às vezes ela empurre algo para alguém, ela empurra com certo critério. Se a coisa não funciona, ela, em vez de conflituar, ela imediatamente tira e dá para outro. Né? Ou seja, para ela, o que é importante é a fluidez. E parece que é a conclusão que você chegou também, né? É aquela famosa coisa, poxa, afinal de contas, isso aqui tem que funcionar, né? E o melhor jeito de funcionar que eu estou vendo agora, por enquanto, é esse. Então, a pessoa vai lá e deixa aquilo funcionando e vai se investigando. Né? Vai desfazendo as concepções que ela tem em cima de um arranjo do qual ela fez parte, mas ela não foi a única engrenagem a ser acionada. Você compreende isso? Você como superior hierárquica, você tem parte nesse arranjo, mas não é um arranjo que se deve só a você, né? Se deve a multiplicidade de fatores que a gente não consegue nem entender. Então, quando o time está jogando bem, e você pode investigar à vontade, deixa como está. Né? Eu lido com pessoas de valores completamente diferentes e realmente a gente tem que aprender a relevar muita coisa. Às vezes ouve, aí olha assim, isso, aí vai troca de assunto, né? Troca de assunto para o assunto que interessa.
Mas é um aprendizado legal esse, é bacana, né? Tem que Sim, tem que obrigada. ter muita determinação. Mas é isso aí mesmo. Vai investigando o tempo todo, não se torne uma caçadora de virtudes, aprenda a usá-las. Sim, obrigada. A não ser que você queira ser uma heroína, o que é bonito também. Então, tá vendo? É você que está sabendo o que você quer, né? É sempre assim, você lê, né? O que eu estou querendo nisso aqui, né? O que eu estou querendo? O que eu estou querendo face ao meu compromisso com Nietzsche, né? Eu estou querendo a minha liberdade, mas eu tenho compromissos em Nietzsche. Então, você começa a encontrar uma maestria nisso aí tudo, né? É isso aí mesmo, bacana. É bacana esse dia a dia, assim, de investigação que vocês estão achando legal, né? A gente está engalfinhado com isso, essa é a verdade, né? Então, o Marcelo falou disso, você falou agora, é isso mesmo. Né? Não adianta dizer, não, o mundo tem que ser assim, ou eu não quero saber do mundo. É legal isso, mas isso aí não vai libertar ninguém, né? Não tem jeito, não tem como. Tem aquele filme muito bacana, Sansara, né? Às vezes eu falo dele, é legal ver. Isso é um filmaço. Vale a pena ver, né? O indivíduo achou que tinha saído do mundo, né, Marcelo? Só foi botar em contato ali com o mundo de novo, voltou tudo. É uma coisa incrível, viu? Maia tem um poder assim extraordinário, né? Eu olho com muita admiração hoje em dia. É impressionante. É para ficar daquele jeito, é conservadora mesmo. Trabalha de modo conservador mesmo. Se Maia não fosse conservador, você acha que as coisas ocorreriam? Imagina, você ia comer comida, não ia saber nem se ia digerir ou não. As comidas talvez se rebelassem no seu intestino. Não pode. Maia não pode construir uma comida que se rebele no intestino, nem no intestino que faça o que bem entende. Não tem como, né? Tem essa aceitação dessa ordem do mundo, ela é muito importante, né? Essa é a base das pessoas se sentirem bem quando têm fé em Deus, né? Seja lá o que acontece, a gente vê em tanta religião, né? Isso é fundamental. Seja lá o que acontece, eu tenho fé em Deus. Por quê? Porque eu confio, é uma fé verdadeira, né? Eu confio, né, de que isso né, é a própria ordem funcionando. Ah, mas ocorre tanta tragédia. Sim, faz parte, né? É um sistema de compensações o tempo todo. Os famosos altos e baixos. Mas boas colocações aí, muito boas. É isso mesmo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Vou começar a chamar esse grupo aqui do grupo da trincheira, né? Tem gente que vive na espaçonave sideral, outros vivem no ambiente luxuoso mental, tudo aqui não. Aqui o pessoal fica ali, né? Volta e meia tem lama, volta e meia tem passarinho com flor, volta e meia leva tiro, volta e meia sai correndo. É um pessoal muito realista. Essas pessoas têm uma chance de investigação muito boa. Com pessoas assim, a investigação funciona bem, são pessoas acomodadas. Não são pessoas assim passivas, elas sabem acomodar o que é para ser acomodado e o que não é. Né? Aí a investigação funciona bem, porque aí é que você vê aonde ocorrem as confusões mesmo. Né? Vou continuar então, vamos lá? Aí ele falou uma coisa aqui, ó, que era uma dúvida que eu sempre tive quando estava no apontar direto, porque o apontar direto ele acaba se caracterizando, se não for muito cuidadoso, como é o caso assim, né? O Rupert Spira é muito cuidadoso, Francis Lucili, esses caras sabem separar as coisas, até porque o instrutor básico dele também não separava muito bem, né? Mas o apontar direto, em geral, a liberação é para quem? É para a consciência? É para o ego? É para o quê? Aí o Vedanta é muito simples, né? A própria leitura do Vedanta ele traz essa conclusão inevitável. A liberação quem? É para a mente, é para o corpo sutil, é para o seu veículo de experiência por excelência. Por que ele tem que ser liberado da experiência? Porque o modo errôneo como ele está atuando está te levando a acreditar que você é algo experiencial, por causa de um sistema de experiência que não está sendo adequadamente usado. Só por isso. Né? É como se eu tomasse por realidade última as coisas que eu estou vendo na tela de um computador.
O que isso está mostrando para mim? Que eu não sei usar o computador. Se eu soubesse, eu jamais confundiria as coisas, mas isso abriria um leque de experiências, né, em Nietzsche enorme para mim. Né? Eu sei para onde ir, eu sei que aquilo ali é um enfoque, eu vou procurar outros enfoques no próprio Google, etc. Mas não é, em geral, como as pessoas acabam lidando com a vida. Né? Então, a liberação é para quem? É para a mente. Né? Você passa a ter o quê? Uma mente que não agarra. Você passa a ter uma mente sabonete, em vez de ter uma mente garateia. Né? Ela ensaboa tudo, perfuma tudo e nada consegue pegar ela. Parece aquele sândalo, né, do Buda, que perfuma o machado que o fere. Buda dizia, né? Sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. O sândalo é uma árvore, né? Ela solta um cheiro maravilhoso. É a mesma coisa. Você passa a ter uma mente assim, que vai deixando tudo cheiroso, bacana e não se agarra em nada. Né? Pode amassar o sabonete, não vai mudar em nada ele, vai continuar exalando o mesmo cheiro, você não está identificado com aquilo. Né? E nada consegue te pegar, você escorrega o tempo todo. Parece sabonete de boxe quando está tomando banho. Nada agarra mais. Por quê? Porque você já é livre. Como? Aí vem a pergunta. Agora ele colocou as perguntas específicas. Olha só. Olha só que pergunta capciosa. Como esse ensinamento pode ajudar uma mente que nem mesmo existe? O que é isso aqui? Isso aqui é uma sobreposição de Nietzsche em Sartre. É isso que ele está fazendo. Ele está atribuindo a algo de Nietzsche, tá, uma não existência em Sartre. Ou ele pode olhar ao contrário. Ele pode dizer assim, só tem Satya, a mente é Nietzsche, então a mente não existe. Não é assim, né? Não é assim. O Vedanta, a gente sabe, pelo ensino todo, que a gente não pode desconsiderar o mundo relativo. Olha o que Krishna diz para Arjuna, né? O que é o conhecimento? O conhecimento engloba também o campo dármico, o campo da experiência. Se esse questionador tivesse lido isso com cuidado, ele não estaria afirmando que a mente não existe. A sua mente, com certeza, existe, ponto final. Quem está fazendo essa pergunta, senão a mente? Você está dizendo que a pergunta não existe? Então, para que você está perguntando? Se ela não existe, como você pode formulá-la? Você definitivamente possui uma mente, mas ela não sabe o que é, ela não sabe o que ela é, a mente, e ela não sabe quem você é. Pronto. Esse é o resumo dessas histórias, de que a mente não existe, que a mente não serve para nada, e que o problema é a mente. Não, não é nada disso. A coisa é simples. Você definitivamente possui uma mente, só que você não sabe usar a sua mente. É chato ouvir isso. Quando eu ouvi isso, eu demorei meses para assimilar isso. Espero que vocês não demorem meses. Se já não assimilaram, espero que não demorem meses. Porque a conclusão final que eu cheguei é que eu não sabia usar minha mente mesmo. Ou seja, a escritura, obviamente, vai estar certa. Né? Repara como tem perguntas absurdas. Quando a gente vê uma pergunta dessa exposta desse jeito, a gente vê que ela puramente é o quê? É um devaneio. O que está embasando uma pergunta dessa? A pessoa tem que ver por ela mesma, mas provavelmente uma vássina de fuga. Deve estar embasando uma colocação dessa. Pô, mas a mente nem existe, por que eu vou me preocupar com isso? Não, não é bem assim. Né? Então, para que você está perguntando? Aliás, por que você está aqui perguntando? Né? Aí vem aquela pergunta final. Pô, você tá me dizendo isso? O que você está fazendo aqui, então? Né? A iluminação é para a mente. Iluminação resolve dúvidas da mente acerca da sua própria natureza. Eu vou repetir, ó. A iluminação, dentre outras coisas, resolve dúvidas da mente acerca da sua própria natureza. Ou seja, ela mostra para a mente o seguinte: não adianta você ficar se agarrando nas coisas. É isso que fica claro para a mente. Não adianta eu ficar me agarrando nas coisas.
Não adianta eu ficar me agarrando nas coisas, né? A minha natureza não é essa. E a natureza das coisas também não é aquilo que eu estava pensando. A mente tem crenças e opiniões que você aceita como conhecimento. E essas crenças e opiniões impedem que você se aprecie como livre ser. Ou seja, é aquilo que a gente está falando aqui já há alguns minutos, né? A pessoa mesmo, né, dentro da composição, né, das crenças e opiniões dela, que expressam as vasanas dela, ela tem modos de olhar que podem ser conducivos ao seu reconhecimento ou podem ser um desastre para o seu autoconhecimento. Então, a pessoa tem que saber o que está se passando na mente dela e o que deve ser mudado ou não, né? Quando você tem crenças e opiniões que representam vasanas, em geral, vasanas rajásicas e tamásicas, pode acreditar que você vai ter um problema. Se essas crenças e opiniões representarem uma vasana satífica, fora de contexto, também vão ter o potencial de atrapalhar a sua liberação. Por exemplo, aquilo que a gente comentou lá em cima, quando a mente fica aficionada por algo extremamente satífico, que é uma epifania não dual. São rastros. Crenças e opiniões, elas vão te mostrando aonde você deve olhar. Elas impedem que você se aprecie como livre ser. Ou seja, que você se regozije, que fique satisfeito consigo mesmo. O Vedanta mostra como examinar a sua mente. O Vedanta é um óbvio, né? Bem como educá-la adequadamente acerca da natureza do experienciador. Então, a mente não mais irá atrapalhar o caminho da sua felicidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma mente que ela é examinada, que ela foi adequada, que ela foi educada adequadamente acerca da natureza da experiência, acerca de onde ela está puxando os vínculos dela, e acerca da natureza da identificação que ocorre ali com o ego, ela passa a ser uma mente extremamente útil para a iluminação, extremamente útil para o reconhecimento, né, da natureza de uma pessoa. Agora, o único jeito é examinar a mente mesmo. É o que Ramana Maharishi dizia para as pessoas: ó, tem trabalho a fazer, não é ficar aqui me olhando. Não é isso. Vocês não estão aqui para isso, para ficar aqui me olhando. Infelizmente, a maior parte das pessoas ali acabou ficando nisso, acabou ficando olhando para ele. Ele não pôde fazer muita coisa quanto a isso. Mas um ou outro ali compreendeu sobre o que ele estava falando, né? Então, você tem que examinar a sua mente. Quem é que pode examinar a sua mente? É o guru? É o professor? Não, claro que não. É Deus? Deus poderia, mas já falamos ali na frente que Deus não é trambiqueiro. Então, ele não vai romper uma regra do jogo que ele estabeleceu. Não tem a menor graça isso para ele. Isso é um absurdo. Então, o que você começa a fazer? Você vai educando ela de um modo condizente com as escrituras. A gente já comentou isso várias vezes. Educá-la adequadamente acerca da natureza da experiência é você deliberadamente usar os sistemas de estudo que o Vedanta propõe da sua experiência ordinária. Para quê? Para educar a mente. Você quer ver um resultado disso? Que quando é bem contemplado, ele tem um efeito muito legal? O Vedanta ele preconiza no Panchadasi que a gente não experimenta objetos. Os objetos não têm como ser experimentados. Devido ao nosso desenho, né, ao nosso projeto, né, na existência que a gente vê ali, acho que é pelo Panchakarana, não sei o nome dessas coisas. Quando a gente avalia como são formados os elementos, como eles vão se combinando entre si e vão dando origem a tudo. Quando a gente estuda isso minuciosamente, a gente vê que a única coisa que a gente experiencia são propriedades dos elementos, dos objetos. Isso prova para você o quê? Que um objeto, em última instância, é uma coisa meio indefinível. Você, na verdade, não tem um objeto, você tem propriedade dos objetos. Aí vem a física quântica e diz para você assim:
Olha, fundamentalmente, o objeto é composto de vazio. Está batendo, né? Em última instância, a física está dizendo que não tem objeto, cara. Você está lidando com campos, né? O Henrique é bom para falar nisso. Você está lidando com campos energéticos, né? Pura e simplesmente, onde matéria e energia ficam o tempo todo mudando uma na outra. Então, dá para a gente dizer que tem um objeto? Não. Agora, eu usando meus olhos, eu posso dizer que tem um objeto? Convencionalmente, sim. Eu estou vendo uma forma, eu estou vendo cor, eu estou vendo claridade. Eu toco uma mesa, olha, essa mesa é lisinha. Dá para eu dizer que a mesa é lisa? Dá, né? Funcionalmente dá. Mas lá no fundo, você já deixou de se convencer de que isso aqui tem substância. Isso vai mudando o modo como você compreende o mundo, né? Você vê, caramba, é mesmo. Isso é mais um reforço, é mais um enfoque dizendo para você, cara, isso não tem substância em si. Por isso que quando o cara leva isso aqui para um estudo de física quântica, ele só vê vazio. Como assim vazio? Tem físicos que ficam enlouquecidos com isso, eles não conseguem explicar nada. Os físicos deístas, aqueles que acreditam numa força superior, ficam muito à vontade com isso, porque tem tudo a ver com o óbvio. Agora, aqueles mais formais ficam desesperados. É por isso que tem essas brigas horrorosas na física quântica, um se entende com o outro. Mas a equação está lá, né? Decifra-me ou devoro-te. Né? A esfinge ali botou a roupa de uma equação. Disse assim, ó, está aqui, ó, não tem como negar. E agora? Agora o ser humano vai ficar criando essas projeções dele, disputando poder. Aí esse aborrecimento infindável aí de bit, esse monte de ego brigando, a gente não está interessado nisso. A gente está mostrando a importância dessas ferramentas para você avaliar a natureza da sua experiência. Na sua experiência, você não está avaliando nem os objetos que você acha que sempre existiram. Você está avaliando propriedades. E você só avalia propriedades porque os seus órgãos dos sentidos estão formados das mesmas propriedades dos objetos que eles estão delineando. É um jogo de carta marcada? Claro, óbvio que é um jogo de carta marcada. Seus olhos estão desenhados para ver uma faixa determinada, em determinadas condições, não mais do que isso. Né? Apesar de todo o encanto dessa experiência, que realmente ela é linda, como o James às vezes brinca, parece uma árvore de Natal cheia de bolas coloridas, reluzentes, emitindo luz, em si, né, a compreensão mostra que não tem substância em nada. Essa análise, né, da formação dos objetos é um dos recursos que o Vedanta tem. Né? Pô, não fica agarrado nisso, olha só, nem isso existe na verdade. O que é você? Aí vem aquela pergunta, volta para você o tempo todo. Volta para você, você é aquele que sabe que isso não tem substância. Você sempre vai estar aí, essas substâncias vão estar passando na sua frente. Então é fundamental, tá? Ó, valor dos valores, é fundamental a pessoa elencar os bons valores dela. É fundamental ela usar as ferramentas do Vedanta para estudar minuciosamente a experiência ordinária. Fundamental. E o fundamental é ela estudar o experienciador. Como é que ela estuda o experienciador? Vendo as flutuações dele. Qual é uma das abordagens? Uma das abordagens é pelos gunas. Qual o outro? Os 3 estados, vigília, sonho e sono. Qual o outro? Pelas bainhas, lembra? Cada bainha dá uma função, bainha do corpo físico, bainha energética, bainha mental, bainha do intelecto, bainha da bem-aventurança. Para que serve esse monte de abordagens? É para você estudando o seu experienciador e vendo o que é que vai ficando de contínuo nisso tudo. O que é uma experiência onírica? Como é que o Vedanta olha a experiência onírica? Então, cada coisa que você ouvia, como o Marcelo disse, você teve um sonho, olha aquele sonho, olha que coisa curiosa. A sua mente encheu aquilo de um mundo. É por isso que em vários textos de Vedanta, eles fazem uma analogia entre, né, a criação e o sonho. A sua mente criou aqueles personagens todos, eles só estão na sua mente. Do mesmo jeito, a grande mente cósmica, Hiranyagarbha, ela cria isso aí tudo isso, por isso que se brinca. A existência é o próprio sonho de Deus. Assim como o seu sonho, né, o seu estado onírico, é uma representação da sua mente, a criação da sua mente. Olha que bonitas essas analogias, olha como elas são elegantes.
né, acaba fazendo umas analogias assim gostosas, você acaba começando a se divertir com a investigação. Então, a investigação fica lúdica, fica proveitosa, fica estimulante. No começo, a investigação ela pode ser dura, porque a gente ainda não está muito calibrado, mas depois ela vai ficando bacana. Né? O Vedanta, no fundo, é muito alegre, gente. Ele é muito contente, né? Porque ele expressa a alegria inerente que nós somos. Né? Você não é alegre, você é alegria, é outra coisa. Né? Você não tem bem-aventurança, você é bem-aventurança em si. Você não tem um lado lúdico, não, você é o lúdico. Né? O ser é lúdico o tempo todo. Se a gente relevar as coisas que não nos agradam como seres humanos, ele está... Eu nem gosto de usar essa palavra, mas ele está brincando, de uma certa forma, o tempo todo. Né? Às vezes é uma brincadeira de muito mau gosto, mas é uma brincadeira. E por aí vai. Né? Quando a mente ela começa a ficar assim, educada, ela não só, como eu falei, né? Ela não só deixa de te atrapalhar, como é ela que vai ser o sistema que vai te tirar dessa confusão. Nisargadatta dizia, vocês se confundiram pelo pensamento verbal. Olha o que ele está falando de um pramana, de um meio de conhecimento através de palavras. Vocês se confundiram pelo pensamento verbal. E é pelo pensamento verbal que vocês vão sair da confusão. Como? Através de um pensamento verbal organizado. Né? Através de palavras organizadas que fazem sentido para esse objetivo. Ó, aí o James ele dá aquela tacada dele, né? Não precisa, mas ele deu, né? Dizer que a mente não existe é um ensinamento tolo. E é mesmo, é um ensinamento bobão. A própria pessoa dizer que a mente não existe já está dizendo que a mente existe. Quem vai dizer que a mente não existe, exceto a própria mente? A única função do corpo sutil que tem interesse em dizer que a mente não existe é o ego. O ego diz assim, o ego tem que morrer, o ego tem que ser destruído. Quem é que está dizendo isso? É o ego. Só o ego pode se preocupar com esse amontoado de bobagens. Só um ego mal treinado, mal esclarecido, pode se preocupar com esse amontoado de besteiras. Aí ele diz, o ego tem que ser destruído. Você já sabe, quem está falando isso é o ego do cara. Só o ego inventa isso. Um amigo meu me falou isso há 10 anos, eu não entendi. Mas também ele era muito mais hábil do que eu. Ele disse, Alex, só o ego fala essa idiotice. Não fica repetindo isso que você está ouvindo lá diante de fulano de tal, que eu não vou falar o nome aqui. Não fala essa besteira. Então, dizer que a mente não existe é um ensinamento tolo. É mesmo. Você disse que se iluminou quando sua mente desapareceu. Pois é. Depois você disse que perdeu sua iluminação. Se a sua mente não existe, aonde foi sua atenção quando a sua mente deixou ser? Ela foi para a mente. A mente não é real, mas certamente existe. A mente não existe é um ensinamento muito tolo e enganador. Nem podemos chamá-lo de ensinamento, porque é total ignorância. Enquanto você acreditar nisso, não há esperança. Desista. A mente não impede a iluminação, apenas a ignorância, que toma a mente como ser, ou seja, a ignorância faz com que o ser se identifique com a mente, atrapalha o caminho da iluminação. Olha que investigação simples. Você diz que perdeu sua iluminação. Então, quer dizer que a sua mente desapareceu no ser, né? Tá. Então, você perdeu sua iluminação. Se a sua mente não existe, já que você perdeu sua iluminação, a sua atenção saiu do ser. E ela foi para onde? Ela foi para o cérebro de um golfinho, ela foi para Alfa Centauro, entendeu? Ela foi para onde? Ela foi para o cobrador da esquina, ela foi para o verdureiro? Não, a sua atenção, que estava naquela experiência de epifania, tá? Ela voltou para a sua mente, para essa sua mente ordinária. Não tem como a sua mente não existir. A casa da atenção é a mente. A atenção é simplesmente a mente se estrojetando. Ah, mas então quando eu tenho uma epifania, eu estou estrojetado? Sim, em relação ao ser, com certeza. Em relação ao ser, com certeza. Você estrojetou em direção a uma experiência sublime. Mas é uma experiência, né? O sublime
é o adjunto, né? Continua sendo uma experiência. Então, não, a mente existe e ela é extremamente útil. Você sem mente não é nada, não consegue nem amarrar os próprios sapatos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Que a gente falou? Isso aqui é um engano que eu vi tantas vezes nesse apontar direto. Meu Deus, cara, isso dá margem a muita confusão. Isso aqui é que dá margem a essas posturas escapistas diante da realidade e do autorreconhecimento, né? É você querer se livrar da mente. Na verdade, a sua mente está te perturbando porque você não sabe usá-la direito. E por que você não sabe usá-la direito? Porque você não avaliou o modo como você montou a sua mente, ou como ela apareceu montada para você. Aí tem aquele argumento, pô, mas eu não tive nada a ver com isso. A mente foi sendo montada assim. Tudo bem, vamos admitir que isso seja verdade. Mesmo que isso seja verdade, o único que pode tornar a sua mente educada é você. Então não tem jeito, em termos pragmáticos, você que vai ter que tomar conta disso. Deve ser a isso que Jesus se referia, né? Quando dizia que cada um tome sua cruz nos ombros e me siga. Aquela famosa coisa assim, ó, não reclama, cara, se vira, é o que você tem, né? Bota esse treco nos ombros e sai carregando. Até o ponto que você não precisa mais carregar, e isso aí começa a te ajudar, né? Se ele tivesse continuado, a coisa ia ficar um pouco mais suave, assim, pelo menos para a gente dar uma lidinha. Mas ele estava dizendo certamente disso, né? Cada um com a sua carga de vássanas, né? Que cuide delas e que venha para o ser. Venha para o ser desse jeito mesmo. Assim surge o Senhor, exatamente. Né? Você acha que você não está no ser porque você está se considerando emporcalhado com isso. Não é nada disso, tudo é uma ilusão. Pega esse monte de sujeira que você está vindo e já vem me acompanhando do jeito que é possível. É assim mesmo, é assim que a gente vai para o autoconhecimento. A gente se vira com o que temos, não tem outro jeito. A mente é o instrumento no qual a compreensão acontece. Depois de eu ler isso aqui, eu vou fazer um comentário sobre isso aqui, que, por coincidência, eu ouvi um vídeo muito bom sobre isso. Achando que é conhecimento, olha só, achando que é conhecimento, ou seja, que tem a ver com você, consciência, e não tem, mas achando que é conhecimento, a mente permite que a ignorância sobre o ser, ignorância é essa presente em Maya como um dos poderes, né? É uma Shakti, é um poder de ocultação, avarana. A mente permite que a ignorância sobre o ser, inerente à Maya, isso é inerente à Maya, em base às suas decisões e guie sua vida. É uma mente desavisada, essa mente está distraída. Essa mesma mente pode se expor aos ensinamentos do Vedanta, pode remover a autoignorância e viver perfeitamente livre de conceitos limitadores. Portanto, o estado da mente, ou seja, a experiência, olha que legal, um outro modo de ver o estado da mente e a experiência. Ó. O que você está dizendo que é experiência? É simplesmente o modo como a sua mente está olhando, é um estado da sua mente. Se a sua mente está zangada, ela vai ver a experiência de um jeito, vai ser a experiência 1. Aí ela olha para a mesma situação, mas tamásica. Aquela mesma coisa vai lhe dar a experiência 2. Aí ela já está, a mente, em outro momento, está no estado sativo. Ela vai olhar aquilo como experiência 3. Olha na sua vida cotidiana e vê se não é assim. Veja se não é assim, que ocorre o tempo todo. Ou seja, portanto, o estado da mente, que a gente pode ler como a própria experiência que a pessoa está tendo, é crucial para qualquer um que busca a libertação, isto é, a iluminação. A iluminação é para a mente. O ser já é iluminado, o que significa que ele é a luz da consciência. Ou seja, o ser é a própria luz. Consciência aqui, que está colocado, tem algumas nuances. Seria aquilo que nós entendemos por nós mesmos, né? É a própria luz, é aquilo que ilumina aquilo que nós entendemos por nós mesmos. A minha mente, a consciência que está na minha mente, tudo, o ser é a própria luz que ilumina isso. Isso que você chama de minha consciência. Você não é isso que você chama de minha consciência. Você é o ser que faz com que essa minha consciência seja conhecida. Por quem? Por você mesmo.
Você é autorrefulgente, é autoiluminante, autoiluminador. Tudo depende de você. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente nada possui independência em relação a você. E você, ao mesmo tempo, é livre de tudo isso. Né? O ser que somos apenas vê tudo isso passando. Quando a mente está depressiva, por exemplo, a nuvem emocional é tão pesada que o ser se torna completo. Quando a mente está depressiva, por exemplo, a nuvem emocional é tão pesada que o ser se torna completamente desconhecido. Quando a mente está depressiva, ela está profundamente tamásica. A gente sabe, pelo estudo das gunas, que tamas absorve completamente o reflexo do ser. Então, ele não emite. É como se fosse um espelho pintado de preto. Não reflete a consciência. Tá? Então, o ser se torna completamente desconhecido. Ele se torna completamente desconhecido e as características dele, que aparecem em Nietzsche, não são vivenciadas. Né? Ilimitação, contentamento, desapego, uma leveza diante da vida. Quando você experiencia um desejo, é um outro exemplo, a mente está tão extrovertida que não consegue olhar no coração. Olhar no coração, que eles usam aqui, é olhar para o seu âmago. Esse coração, muitas vezes vem da expressão em inglês core. Core pode até significar coração, mas a melhor tradução para core é âmago, é essência, fundamento. Né? Então, a mente está tão extrovertida, está dominada pelos poderes agora de quê? Vikshepa. Né? Ela está projetando em cima do mundo, projetando o quê? Identificações. E ela não vai ver o ser ali brilhando. Ela nem vai estar interessada no seu fundamento, na sua essência, simplesmente vai estar agarrando objetos. Essas duas forças de Maia não podem ser desconsideradas, elas têm um poder de atração e de dominação muito forte. Se a mente está pura e tranquila, satívica, é bem mais provável, não é certo, é provável, que você se veja realmente como você é e que não abandone esse conhecimento, mesmo que a mente ocasionalmente se torne negativa. Por quê? Porque quem você é maravilhoso. Então, você passa a ter um bom uso da sua função de memória. Né? Em vez de ficar usando a memória para ficar recapitulando, né? Tornando ela escrava do ego, para ficar recontando uma história pessoal, você usa a memória para puxar essa recordação útil para afirmar o seu autoconhecimento. Eu não sou nada disso, é o que a gente fala toda hora. Eu não sou nada disso. Aí vem o shift de mudança de identidade na hora. Pum, pum. A mente toda tem um uso muito bom, depende do que o indivíduo faz com ela. Eu vi uma aula de Swami Sarvapriyananda, porque o Swami Sarvapriyananda ele mostra, né, tendo como base o Vedanta Sara, como é que ocorre esse reconhecimento do ser na mente, como é que ele ocorre em Budi, sob que condições ele ocorre, por que ele ocorre. É bem bacana. Como ele fala poucas palavras ali em sânscrito, eu acho que dá para transcrever aquilo ali. Eu vou ver essa semana o que dá para fazer, que eu vou ter que olhar essa aula dele de novo, que é uma aula muito boa. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? A mente é o instrumento no qual a compreensão acontece. Portanto, só para falar uma coisa aqui, não jogue a sua mente fora, porque ela está lhe fazendo passar por maus bocados, né? Você vai precisar dela. Aliás, como precisa dela para tudo. Isso aqui é uma desmistificação em esses ciclos espirituais. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Todo mundo aqui já viu isso, né? As pessoas transformando a mente no diabo, né? Coitada da mente, né? A mente, ela é transformada no diabo dentro da própria mente. Coitada da mente, né? Ainda se serve a isso. É muito mau uso, né? É um uso muito feio, né? Muito ignorante. Precisa de esclarecimento. Bacana da mente que ela pode ser esclarecida. É um instrumento tão fabuloso que ele pode mudar a orientação dele. Mente é extraordinária. Lembre-se que Hiranyagarbha, que é essa mente cósmica, no que diz respeito a nós, jivas,
Nós somos, em massa, uma parte da constituição dessa mente. Então, parte dela é constituída pelas próprias mentes dos vivos. Você acha que isso não é de excelente qualidade? O que fazemos com isso é outra coisa, mas não dá para, né, desconsiderar isso. O próprio Hiranyagarbha, no que diz respeito a essas mentes dos jivas, ele é constituído desse mesmo tipo de substância que a nossa mente. Então, por definição, excelência. E é mesmo, olha o mundo. Olha o que uma megamente bem orientada é capaz de fazer, gente. É simples. É capaz de fazer a coisa tão bem feita que inventa um modo de se confundir. Né? Olha só que história mais incompreensível essa, né? É um mistério, né? Ramana Maharishi dizia que ele nunca compreendeu isso. Aliás, ninguém. Como é que ser que é autoluminoso, autociente de si mesmo, inventa um jeito de se complicar consigo mesmo, né? São mistérios, né? A gente não tem a menor condição de compreender isso. Isso eu diria aquela palavra, né, bonita, inescrutável. Não adianta, você apenas vê que está lá, mas não tem como compreender. Gente, eu vou parar aqui, e já é quase 20 para as 10. E aí, o pessoal quiser falar, fala aí, Henrique. Essa confusão aí da mente, eu acho que porque as pessoas confundem, né, o conteúdo mental, que são pensamentos e todo esse, né, com, digamos assim, com a natureza dela, né, que são duas coisas diferentes, né? Tem uma, não sei onde que, digamos, você compara a mente com um container, né? O entulho do container é uma coisa, está feito, né, o material do entulho do container é diferente ao próprio container, né? Então, o que acontece é de que as pessoas confundem o conteúdo com o container. E o container, digamos que é a própria natureza da mente, é a pura consciência, né? Ou seja, isso é o que acontece, por isso eles endemonizam a mente e que tem que matar a mente, e eles não entendem essa história. Porque tem como, até Ramesh Bhaskar, ele fala dessas duas mentes, né? O próprio também Rupert Spira fala sobre isso, de que a mente tem que compreender que sua própria natureza é a consciência, ou seja, quando diz a mente tem que se absorver nela mesma. Agora, o povo, sei lá, como se diz, fica na superfície, né? Fica no óbvio e não vai a fundo isso, né? Porque realmente, né, na mente você não faz nada, né? Você tem que se convencer. Outra coisa que eu acho que muitas vezes a palavra de entendimento, eu acho que a gente vai trabalhando isso, todas essas ferramentas aí, até que a gente se começa a convencer dessas coisas, ficar convencido, né? Porque até a gente não está totalmente convencido, a gente vive escorregando, né? Na casca de banana. Ou seja, que eu acho que a palavra é essa, você está totalmente convencido, 100% convencido, para que aí realmente muda, né? Estar 100% convencido também envolve, eu acho, digamos assim, eliminar o hábito, né? Porque você pode, digamos, né, um determinado padrão mental, você pode eliminar, né? Ou, digamos assim, não pratica mais, né? Mas a vezes o hábito, né, permanece. Então, estar 100% convencido é quando não há nem espaço nem para o hábito, né? Não sei se consigo me expressar legal, né? Quando você está 100% convencido, não há espaço nem para que exista a possibilidade de você cogitar, né? Alguma possibilidade de realizar a mesma, né? De repetir o mesmo padrão, né? Então, eu acho que a mente tem que ser, pelo menos eu vejo a mente dessa forma. Tem duas mentes, digamos, uma mente é um entulho, que é um entulho, que é pensamento, um monte de coisa que sim, que realmente. Mas o container é outra coisa. Até o material do container, se vamos pegar essa analogia, o material do container é diferente do entulho, né? Né? O material do container é diferente do entulho. E basicamente, para mim, é isso, né? Nesse sentido, né?
Eu vejo dessa forma, né? Então, e com respeito a isso que tenha conversado no começo, do valor de valores, e que a gente não correr, que você tenha colocado, né? Que era não ficar, como era? Não ficar correndo Prisioneiro da atrás virtude. da prisioneiro da virtude. Eu acho, né? Pelo menos, né, que a virtude, a gente tem que cultivar a virtude até que ela se incorpora. Quando ela se incorpora dentro de você, já não precisa mais cultivo, porque já faz parte de você, Uhum. né? Ou seja, certamente você pensar de que você tem que ser virtuoso para não sei o que, aí isso é errado. Mas no primeiro momento, né, essa também entra de novo, né, na investigação, né? Você incorpora a virtude, né, por pura bom senso e investigação, né? Você vê que não se virtua e depois quando você não é virtuoso, não cultiva alguma virtude, você age em contra de alguma virtude, você é muito claro isso, né? Até o corpo fala para você. O corpo se encarrega de falar para você que você, né? É muito interessante, ou seja, que eu acho que as virtudes têm que ser, digamos, perseguidas até ser incorporadas. Quando você incorpora, pô, não precisa mais, já faz parte de você. E aí também acho que é importante, né, esse negócio de virtudes, que eu vejo dessa forma, também não sei se isso é correto, não sei, né, às vezes tenho essa sensação, desse negócio de Sabadharma, né? Tem que colaborar com o campo, com Ishvara. E você Uhum. sendo virtuoso, você vai colaborar com Ishvara, né? Não sei se isso é correto, condiz, é pertinente, não sei, né, se isso também procede, né? Não sei, essa é a minha posição com respeito às virtudes, né? É muito legal quando você incorpora uma virtude, você faz parte de você, porque aí você percebe que você já é outra pessoa, em certa forma, né? Você realmente mudou, você realmente é outra pessoa, né? Acho que, não sei, essa é a minha impressão, né? Só isso, basicamente isso. É válido, né? Contanto que não seja a meta da sua vida incorporar virtudes. Isso tem que ter um Mas fundamento para mim aí. é uma consequência, né, Alex? Talvez, né? Não é É, causa. Sempre a gente existe esse negócio, sabe? Esse negócio mas, de das pessoas de mas Henrique, colocar à frente a consequência, colocar como causa. E Henrique, eu acho que tudo é consequência, né? Um mas aí deixa de processo. ser virtude. Você compreende isso? Aí deixa de Sim, ser passa a ser tua virtude. natureza mesmo, porque a consciência é Porque não isso, é né? uma coisa perseguida, entendeu? Não, sim, O sim. que eles advertem é outra coisa. É com o fato da pessoa tomar virtude em si e ficar cultivando ela em si, por si, como se fosse o fundamento último. Esse é o contexto do Vedanta, onde é colocada a virtude, né? Porque uma vez que a virtude ela se torne natural, ela não tem nada de virtude, ela é uma coisa meio óbvia para uma pessoa dármica, né? É meio elementar mesmo, não tem um jeito melhor de ser, né? Mas os É, textos é, é. advertem para esse cultivo descontextualizado da virtude, né? A gente, porque, por exemplo, quem cultiva virtude são santos, né? Cultivam virtudes, né? São duais, cultivam bastante. É válido? É. Né? No mundo tem espaço para tudo, cara. A pessoa tem espaço aqui para qualquer coisa. Tudo que você está vendo existir é porque tem espaço. São as constatações meio óbvias, né? Mas tem espaço, é válido também. Agora, com relação àquela coisa da mente, né? O que hoje em dia eu vejo que esses ciclos espirituais chamam de mente é o conjunto, em geral, de vássanas vinculativas, tamásicas e rajásicas. É isso que eles chamam de mente. É o que eles definem como mente. É o problema do qual eles querem se livrar. Só que eles não entendem que isso é uma parte muito pequena do instrumento que eles têm, né? E que eles vão ter que usar o instrumento, né, que solidificou o vínculo com esses gunas, eles vão ter que usar esse instrumento para romper o vínculo com esses próprios gunas. Então, esses ciclos, eles vêm à mente de um modo muito restrito, muito pequenino. Eles vêm apenas na parte de problema, né, que é decorrente de condicionamento. Pode ver, você vê um grupo desses espirituais em média, ele está conversando sobre mente, ele está falando de vássanas vinculativas, em geral tamásicas e rajásicas, em geral. E muitos ficam valorizando as vássanas satíficas por si mesmo,
né, sem contextualizar, sem ver um fundamento último naquilo, né? Tem espaço para isso também, né? Mas não é o caso da gente aqui, né? É enxergar a mente de um modo muito restrito, né? Muito pequeno, vamos dizer assim, né? Muito limitado. Nessa hora, a pessoa que está falando isso, né, falando da mente desse modo restrito, a única chance que ela tem é ela realmente fazer aquela pergunta que eu me fiz há vários anos. Eu disse assim, peraí, eu estou aqui falando mal da mente, mas eu estou usando a mente, né? Aí ficou, mas o que é mente, então, né? Então, tem uma parte da mente que eu estou enxergando, mas tem outras que eu não estou enxergando, eu estou precisando de ajuda. A pessoa tem que ver e tem que ir atrás de um esclarecimento quando isso ocorre, né? Mas bacana, gente. Vamos encerrar por aqui? Aí a gente retoma. Eu quero ver se eu encontro aqui aquele trecho que eu falei, né, do Swami Savatriyananda, onde ele fala em detalhes como é que ocorre esse flash na mente, né, que mostra que a mente, a luz da mente não é dela, né? Isso é o flash, puff. Ele diz que isso é um breakthrough. Tem várias traduções disso em inglês, mas é melhor que eu ver como se fosse uma revelação mesmo, né? Um rompimento, né? Você rompe. Bom, eu vou ver se consigo encontrar isso e escrever o que ele falou ali. Beleza? Alex, isso que você está falando é engraçado. Eu vejo que, exatamente, talvez, como um autorreflexo, digamos assim, como que a luz bate em uma mente completamente espelhada, né? Imagina uma mente completamente preparada, né? No caso, essa típica, ela fica tão polida que se torna um espelho refletor, que ela reflete toda a luz. Quando essa luz é refletida, ou seja, volta, né? Bate e volta, 100%, aí a pessoa tem esse negócio. Aí, pum, aí entendeu. Eu sei, uma intuição que veio para mim agora. Ou seja, é, quando a luz é essa, digamos assim, ela vai batendo, tudo bem, mas quando esse espelho se torna completamente, ou digamos assim, né, no caso ideal, né, completamente espelhado, imagina um espelho espelhado, que ele bate a luz e em vez de atravessar, ele reflete. E quando ele reflete toda a luz, aí acontece isso que estava falando aí do Swami. Talvez, não sei, ele fala do breakthrough, né? Né? Mas eu vejo, a intuição que veio agora, a ideia que me veio foi o contrário. Um autorreflexo, assim como se diz, não passar, não sei se ficou como que ela bate aí, e bateu, refletiu totalmente de volta. Fez como se diz, não sei, mas tudo bem. Só deixa para lá. Mas entendeu? Não isso é um aí. breakthrough. Isso É aí como pode se. ser, isso que você falou pode ser um mecanismo de uma epifania, né, Henrique? Mas para virar o conhecimento do qual ele está falando, ou que Ramana teve, ou que as pessoas que acordam para a sua natureza têm, aí você tem que estar, ou ser um gênio, como Ramana, então você tem que estar esclarecido para saber o que é aquilo que está acontecendo, né? Senão fica só uma experiência, tá? Fica só uma experiência maravilhosa, mas ela não vai te trazer compreensão nenhuma. Por isso que ele diz que é um breakthrough, porque ocorre uma iluminação, ele entende, ele compreende, não é uma experiência, ele compreende a experiência que está ocorrendo. Por isso que se diz que é um vriti sutil, é uma modificação sutil na mente que dá essa compreensão. É por compreensão. Você está descrevendo uma situação experiencial, e devidamente contextualizada pode virar compreensão, compreensão permanente. Ou nas mãos de um gênio, como eu falei aqui do Ramana. Né? Por isso que você tem que ter um esclarecimento, para que a hora que um clique desse ocorra, o indivíduo consiga capitalizar isso. Senão vai ficar mais uma experiência extraordinária. Beleza? Falou, gente. Bora aí, Marcelo. Vamos encerrar com a ilimitação que somos, como se ela não estivesse sempre presente aí, né? Om Purnamada
Purnamidam Purna Purna Mudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, a essa tradição maravilhosa de professores e alunos. Gratidão a todas essas escrituras, ao nosso professor Arlindo Nagar, aos professores do Arlindo, aos professores dos professores do Arlindo, até a gente chegar em Ishvara, lá na ponta, o primeiro Dakshinamurti. Né? Graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todas, boa noite a todos. Tchau, gente. Até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.